Então estamos aqui mais uma vez fazendo o podcast da TV ABM. Gostaríamos de dar as boas-vindas à nossa audiência, seja nas plataformas de vídeo ou de áudio, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial. Para mim é especial duas vezes, que eu tenho o prazer de tê-la como minha irmã. E vocês vão saber um pouco mais sobre essa lenda, que algumas pessoas acham que ela nem existe, né? Mas a Isabel existe de verdade. E mais um compromisso aqui do podcast da TV ABM, que a gente está sempre buscando trazer gestores que venham trazer insights e informações importantíssimas para a área de gestão, tanto do prefeito como dos secretários de educação, de saúde. Hoje o assunto vai ser voltado e pautado na área da educação. E nós vamos então, antes de mais nada, também agradecer a presença aí do nosso diretor de TV, né, o Rafael Vitor, que está ali comandando os botões digitais aqui da TV ABM. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, então, como já falei, a mestre doutoranda Isabel Cristina, proprietária e CEO da BRA Consultoria. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada aí pelo convite. Vamos então saber um pouquinho mais aí sobre a Isabel, como é que surgiu a educação, como é que surgiu esse amor, essa entrega que hoje, a pessoa que hoje existe, que é a Isabel, que é a maior autoridade brasileira em termos de prestação de contas na área da educação, do FNDE e do MEC, mas como é que iniciou o seu relacionamento com a educação municipal, a educação federal? Em 2003, foi o meu primeiro emprego público, trabalhei no Banco do Brasil e aí fui convidada a trabalhar no FNDE. Então, eu entrei em 2003, né? Então, fez aí, estamos indo por 21 anos de educação. E lá no FNDE foi quando eu conheci a potência que era, né? Comecei a conhecer como eram as políticas públicas da educação, né? Passei por várias áreas, fui chefe da administração, participei de coordenação do SECANT, que são os centros colaboradores, que o FNDE repassa recursos para as universidades. Com isso, eu viajei o Brasil inteiro, conheci todos os estados, fui para a África, fui para o Mercosul, levando os programas do FNDE. Ajudei na construção de leis, resoluções, manuais da agricultura familiar, tem a Lei 11.947. Então, foi daí... O que fala essa Lei 11.947? A Lei 11.947 é que fala do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O que é PNAE? É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que determina as diretrizes do programa, fala do PDDE, que é o dinheiro direto na escola. Então, e nessa lei específica foi um avanço que teve, que até o artigo 14, que fala da compra da agricultura familiar. Isso foi aprovado em 2009. Então, foi a partir de 2009 que o pequeno agricultor conseguiu participar dos processos de aquisição nas prefeituras. Porque antes era só licitação, eles não tinham como entrar. E para melhorar o cardápio, para ter uma alimentação mais saudável, foi uma briga e foi uma participação dos movimentos sociais. Então, foi Marcha das Margaridas, MST, que solicitava que os agricultores, os pequenos, não as grandes empresas, participassem das compras públicas. E, no caso, foi uma luta, conseguiram. Começou 9 mil por agricultor, depois foi para 20 mil, hoje já está 40 mil por agricultor. E ele consegue vender 40 mil em Brasília, 40 mil em Goiânia, 40 mil em Abadiana, 40 mil em cada. Ele pode vender nos 5.574 se ele tiver produção. Tá, e dos agricultores familiares que estão nos assistindo aí e que de repente eles não têm essa informação, o que eles têm que fazer para poder vender a produção deles para os municípios aí do Brasil? Pronto, o FNDE, além dessa lei, ele tem as normativas da lei, que é onde vai detalhar, né? Então, a resolução número 6, que ela detalha, que é a resolução do PNAE, está no site oficial do FNDE, que ela vem explicando qual é a documentação que ele precisa. Ele tem que ter a sua regulamentação junto com a assistência técnica, né? Para poder estar vendendo. A nutricionista do município, ela tem que fazer um mapeamento agrícola da região para saber o que ela tem. Não adianta ela querer mandioca descascada a vácuo se o agricultor não tem condição, não tem vigilância sanitária. Ela só vai conseguir a mandioca com casca. Então, ela tem que conhecer a realidade para colocar o chamamento. E o agricultor, ele pode estar conversando com a nutricionista até para ver o potencial que ele pode aumentar. Talvez ele tenha uma produção de tomate, de cenoura, ele pode colocar pepino, ele pode colocar, ele pode estar ampliando, dependendo da demanda, conversando com a nutricionista. Por isso que é importantíssimo os agricultores procurar a nutricionista do seu município e dialogar o que ele tem em produção, porque
Devido à lei e à resolução, a nutricionista tem a obrigação de respeitar a regionalidade, a cultura regional. Então, ela tem que valorizar o produtor local. E aí, qual é a cultura do município, né? Qual é a cultura daquele estado? Então, ele pode estar aumentando a sua produção para estar atendendo as prefeituras. Tem um mínimo que o município tem que contratar de agricultura familiar? Não, mínimo de agricultor não. Ele só tem que respeitar os 40 mil ano por agricultor. Então, vamos supor, do repasse, ele recebe 1 milhão no ano para alimentação escolar. No mínimo, 30% tem que ser adquirido para a agricultura familiar. 30%, então. No mínimo, desculpa, você falou de agricultor, mas em valores, né? Isso. Então, no mínimo, 30% do repasse tem que ser adquirido da agricultura familiar. Ele pode gastar 1 milhão, obrigatoriamente ele tem que gastar 300 mil. Se ele não conseguir gastar, existe 3 justificativas na lei, que é a falta de inspeção, falta de produção e a falta de documentação. E aí ele tem, mas mesmo, a prefeitura tem que se documentar, tem que fazer o chamamento público. Se ela não conseguir realmente conseguir adquirir, ela tem que registrar isso, porque na resolução fala em devolução de recursos. Ok. Eu estou vendo você falar sobre nutrição aí com muita autoridade. Por que você tem esse conhecimento mais profundo na área? Não, eu sou formada em nutrição, a minha primeira formação. Estou fazendo agora direito, já estou no 8º semestre. E aí eu tenho várias especializações, tanto na área de nutrição, como políticas públicas, direito administrativo. Meu mestrado é em políticas públicas. Qual área do seu mestrado? Meu mestrado em financiamento da educação, novo Fundeb, né? Então, sou mestre nessa área do novo Fundeb. Acompanhei toda a mudança, essas mudanças do VAT, VAR, quem está ouvindo sabe que são as novas complementações aí do novo Fundeb. E o meu doutorado está sendo na educação, mas vai ser voltado também para o financiamento da educação. Vai ser uma continuidade. Eu fiz, o meu trabalho foi voltado ao consórcio do Paraná. Eu fiz um estudo com os municípios do Paraná, a aplicação da nova lei do Fundeb, e eu quero dar continuidade para o Brasil. Tá certo. E esse namoro aí com a FNDE foi por quanto tempo? 15 anos. 15 anos que eu fiquei lá. Em 2017... eu decidi sair e abrir a minha empresa. Até eu comecei a observar a dificuldade que os municípios tinham de assessoria técnica, né? E eu decidi sair mesmo do serviço público. Nessa época eu estava pela universidade e eu fui cargo comissionado, fui terceirizada dentro do órgão. E eu decidi sair e abrir uma empresa especialista em prestar serviço de assessoria técnica. Eu sempre falo, não sou lobista, não vendo facilidade, é assessoria técnica. Isso pode, isso não pode, isso está certo, isso não está certo. É por esse caminho, porque a gente recebe ex-gestores de 1998, 1999, 2001. A prestação de contas do FNDE ela demora a ser analisada, até pela quantidade de pessoas que tem no FNDE e nos tribunais. Então, não é que não acontece nada, é que, na verdade, demora a acontecer. E o gestor sai do seu mandato e qualquer prefeitura que estiver participando tem prestação de conta 2005, 2008, que ainda está sendo analisada. Nossa. E isso é onde os gestores, o secretário de educação, o prefeito tem que se preocupar. Esse é um ano eleitoral, é um ano de entrega de governo, independente de... ninguém sabe o dia da manhã quem vai realmente ser reeleito ou não. Então, é um ano de auditoria, é um ano de abrir as contas, é um ano de deixar tudo ok para você não ter problema no futuro. Porque hoje tem o dinheiro da prefeitura para pagar um advogado, pagar uma assessoria, e pós-gestão sai do bolso deles. Nossa, e você acabou de falar então aí que hoje o FNDE está julgando contas de 2002, mais ou menos. Como está ainda papel, a maioria está 2005, ainda tem convênios bem antigos, ainda está rodando lá, 1998, 97, já tem tomada de conta especial, mas ainda está pendente no órgão, então tem várias prestações de contas no FNDE ainda, que está pendente, porque quando o FNDE vai até uma instância, até uma parte, não conseguiu resolver, ele abre uma tomada de conta especial, vai para os órgãos, né, vai para o tribunal. E ali no FNDE está lá, aberto. O gestor, quando entra, está bloqueado aquele recurso, ele tem a opção de procurar documentação e prestar conta. Quando ele não consegue, ele notifica o gestor antigo, ele tem que notificar o gestor,
E aí ele dá um prazo para esse gestor apresentar essa documentação. E se ele não apresentar, aí realmente o gestor atual, a saída é entrar com uma representação de ressarcimento, né, improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, para poder, coloca lá, aí o FNDE vai colocar lá que ele vai estar suspenso, esse bloqueio, mas agora vai para o CPF do antigo gestor. Então, tribunal, os órgãos, o FNDE vai atrás da pessoa física daquela época para se defender e aí começa o processo a rolar. Então, por isso que é importante sentar com o nutricionista, sentar com o transporte escolar, com o PDDE, com o dinheiro direto na escola, né, com os engenheiros da parte do CIMEC, que são sistemas do FNDE, discutir as resoluções e verificar realmente como uma auditoria de como está a situação. Então, você que está acompanhando a gente aí, chama aí o secretário de Educação para ouvir e assistir esse nosso bate-papo aqui, porque além do que já aprendemos até agora, ainda vai vir coisa muito mais pesada. E para facilitar a sua vida, né? Pelo que eu peguei agora que a Isabel falou, é o CPF do prefeito e da secretária de Educação também que está conectado, né? Exatamente. Antigamente era só prefeito não. Secretária de Educação, ela é ordenadora de despesa da educação. Tem alguma secretária que fala assim, mas quem assina? Não, você é a ordenadora de despesa. Então, você vai responder junto com o prefeito. Então, é importantíssimo ter essa prevenção. Secretaria de Educação e Prefeitura trabalha apagando fogo todos os dias. Essa é a realidade. Todo dia tem um problema. Mãe, né? Todo dia. E o planejamento vai ficando. Então, a falta de planejamento, conseguir executar o planejamento é o que dificulta muito a evolução da educação no país. Muito bom. Então, está aparecendo aqui a logo aqui, muito bonita. Eu queria te perguntar o que é a BRA? A BRA é uma empresa de assessoria técnica, né? Temos aí mais de 200 municípios, né, no Brasil. E a BRA ela acompanha todo o sistema, a prestação de conta, sai uma resolução, tem as lives, tem as orientações de como executar, porque os municípios têm muita dúvida de interpretar também ali, eles têm uma insegurança muito grande, e isso, né, mostra pela a demora de análise da prestação de contas, e a BRA é um braço, eu sempre falo que é um braço estendido do município em Brasília. O município não consegue estar todos os dias em Brasília, né? Então, ele tendo uma representação aqui, se precisar ir todo dia no FNDE, vai ter alguém, se precisar ir no MEC, vai estar lá, tá, quando demora o documento, vamos lá bater na porta, vamos ajudar a elaborar um parecer, vamos dar orientações técnicas, realizar reuniões técnicas para ajudar na elaboração de projeto, de execução, acompanha o sistema diariamente, porque a prestação de conta, como eu falei, que tem prestações de contas de 2005, 2006, 2008, hoje pode não ter nada, amanhã pode cair várias notificações, então a gente tem que acompanhar. Caiu o recurso da alimentação escolar, do transporte escolar, estamos ali. Eu já conversei com secretários que tinha 3, 4 meses que não recebia o recurso da alimentação escolar e o secretário de Educação não sabia, entendeu? Ele tem que saber. É um recurso que a gerência é dele, não tem como. Eu não sabia que estava bloqueado. Não, você tem que acompanhar. Então, tem relatórios mensais, liberou um recurso do PENAI, qualquer recurso que entrou, a gente está avisando para o secretário ter esse conhecimento. E os relatórios mensais também, para ele poder estar a par de tudo que está acontecendo. Se tem que entrar com alguma representação, as orientações técnicas também são repassadas. Então a BRA faz tudo? Na verdade, eu sempre falo assim, que a empresa não está para substituir os técnicos da prefeitura. Ela é uma complementação. Eu preciso dos técnicos da prefeitura, que vai somar com a experiência da BRA. Eles têm a realidade deles municipal, a gente tem a realidade federal, e nesse faz tudo seria essa parceria junto com a equipe técnica para crescer junto. Mas coisa da saúde, do turismo? Não, a BRA ela é especialista em educação, tanto que a BRA ela tem elegibilidade no Brasil, as licitações técnicas e preço, porque realmente a gente consegue comprovar o notório saber dentro dos sistemas e programas do FNDE. Se perguntar da saúde, eu não sei nem para que lado que vai, ou assistente social, outro.
Tem, lógico, a gente conhece pessoas, né, que pode ajudar, tá ali dando suporte, mas a BRA, ela é da educação. É técnica específica na área da educação. Tanto que não existe aquele negócio, tem umas atas que tem, né, até caixão, vende de tudo. Não, a BRA, ela realmente, ela foca, estuda, especializa, cada vez mais especializando os técnicos participam de curso, mas voltado à educação. Isso. Tem uma máxima que diz que quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada, e quem faz uma coisa bem feita se torna especialista nessa área, né? Então, eu vou para essa linha, eu prefiro ir para essa linha, porque realmente, se a educação tem esses vários sistemas, imagine a saúde como é que é, imagine como é que são as outras áreas. Então, realmente isso, a gente tem que focar e ter especialista. E como um médico, existe um médico especialista em cardiologia, né, anestesista, porque ele começa a focar o estudo naquela área. Do mesmo jeito é a BRA. Então tá certo. Então a BRA aí é uma consultoria especializada na área da educação. Tá, uma curiosidade, como é que surgiu a BRA? Então, a BRA surgiu quando eu decidi sair do FNDE, né? Eu conheci um amigo meu muito querido, que é lá do Maranhão, que é o Rubens, que é Rubão, que trabalha na Secretaria do Estado, e ele estava precisando de ajuda num dos municípios, que a esposa dele trabalhava também, que era prefeita na época. E aí foi quando eu comecei a dar suporte, dali ele me indicou outro município e foi indicando outro, e eu vi que eu tinha potencial e que eu conseguia dividir o meu conhecimento técnico de mais de 15 anos de FNDE junto com os municípios. Daí eu fui aumentando a equipe, aí o Guilherme está comigo desde o início, e aí também ele foi se especializando na área, a Maria também está lá com a gente, trabalhou 20 anos no FNDE, então a gente tem uma equipe técnica. A maioria passou pelo FNDE ou tem outros que não passou, mas são pessoas já capacitadas para dar suporte. Eu fui aumentando a equipe técnica conforme foi surgindo municípios precisando de ajuda. E eu sempre falo, a BRA nunca precisou bater na porta de nenhum município, sempre foi indicação do nosso trabalho durante 7 anos. Então, a gente tem essa preocupação de realmente estar ali dando suporte técnico, dando orientação para os municípios conseguirem melhorar seu repasse, melhorar sua prestação de contas, ter essa preocupação técnica. De forma prática, assim, eu sou um município, eu sempre gosto de falar de Cabrobó. Eu sou do município de Cabrobó e contrato a BRA. Na área da educação, o que basicamente a BRA iria me ajudar? Tá. Assim que é feito o contrato, a gente abre um grupo no WhatsApp que tem uma equipe técnica separada pelos grupos, né? Tem os responsáveis pelo relatório, responsável para esse técnico, responsável pelo sistema. Então, tá ali no grupo para dar o suporte. A gente realiza um diagnóstico do município e começa a dividir esse diagnóstico pelos responsáveis. Tem a Ana, que é da parte pedagógica, vai conversar sobre atividades em tempo integral. Tem a equipe que é responsável pelos relatórios, vai reunir com a equipe e verificar os pontos negativos, o que a gente pode fazer. Tem os planos de ação que é encaminhado para os municípios, tem as formações que são realizadas com os diretores, até para explicar como é que é a execução do recurso. Porque tem muitos diretores que recebem o recurso do PDDE, que é um dinheiro direto na escola, que é um dinheiro que cai na conta da associação que fica na escola para contribuir com os pequenos reparos, que eles têm muita dificuldade de executar por medo mesmo. Medo de utilizar um recurso federal, porque sabe o tanto que é complicado na prestação de contas. Então, a BRA ela vem para orientar, para dar suporte. Tem vários municípios que a própria BRA que insere a prestação de contas no sistema, responder os questionários junto com a equipe técnica. Então, todo o suporte técnico voltado aos programas do FNDE, voltado a essa parte de assessoria, o teu município vai ter. Então, e é diário, então todos os dias no grupo a gente está sempre atualizando, sai uma resolução, não só porque sai uma resolução, mas orientar sobre essa resolução, conversar, marcar reuniões, são as reuniões que são feitas com o município para discutir. E verificar quais são as saídas, o que podemos fazer para melhorar, o município não deixar o município perder um termo de compromisso, não deixar o município perder um repasse, perder um prazo de execução. Então, como eu falei, trabalha muito apagando fogo e precisa desse olhar técnico para poder não perder, principalmente os prazos. Hoje a BRA está atuando em quais lugares do Brasil? Olha, eu tenho vários municípios no Maranhão, tem um município no Maranhão, tem um município no Sergipe, tem um município no Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Pará.
Ceará. Então, assim... Praticamente o Brasil inteiro. Então. São poucos os municípios que a gente não atende. Vamos supor, a BRA ainda não tem um município do Acre, mas eu já até fiz um relatório de vários municípios do Acre, eu sei que eles precisam. Paraíba, não sei porquê, o BRA a gente não tem um município na Paraíba. Então, são um ou outro, assim, mas a gente tem no Paraná, a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem vários municípios no Mato Grosso do Sul, tem bastante municípios no Brasil inteiro. Então, e outra coisa que eu tenho muita preocupação é que a BRA ela estuda bem o tribunal de cada estado que a gente trabalha, para poder ajudar nos pareceres técnicos e contribuir com aquele... Porque os tribunais, tem vezes que o tribunal dá um parecer, o outro dá um parecer totalmente diferente. Então, a gente tem essa preocupação de quem fica do grupo responsável por aquele município estudar aquele tribunal para poder estar orientando o município conforme a sua fiscalização local. Ajudando nas prestações de contas. Principalmente as prestações de conta agora, que vai começar, né? Fevereiro, março, abril, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é da merenda, o do transporte escolar, que é o PENAT, PDD, que é o dinheiro direto na escola, a prestação de conta do tempo integral. Toda essa prestação de contas, a BRA sempre está dando suporte. Tem as formações que a BRA faz, né? Vamos ter agora, semana que vem, vai ter em fevereiro, vai ter também no Maranhão, vai ter em Brasília em março, 14, 15. Então, tem as formações que qualquer município pode participar, que não está na assessoria, e tem também um acompanhamento técnico com os nossos municípios. Eu sempre oriento para não enviar a prestação de conta antes do nosso técnico analisar se está tudo ok. Tá, na experiência que você tem aí, qual seria o problema mais recorrente? Qual o problema que você olha assim e, sei lá, 90%, 100% dos municípios sempre incidem no mesmo problema? Qual é o problema que é geral? Que você olha e fala assim, é difícil um município não ter esse problema na área da educação. A primeira coisa que eu vejo como um grande problema na educação é a falta de planejamento. Planejamento que dá para executar, planejamentos reais, e sentar mesmo a equipe, realizar o planejamento e conseguir executar durante o ano. Então, uma falta de planejamento, chega o secretário no dia 28 de dezembro me pediu uma ata de ônibus, porque tem dinheiro na conta e tem que bater os 25% da educação. Então, assim, tem vários secretários que encaminham todo o planejamento, mas param no financeiro. Mas quando é novembro, dezembro, a secretária de educação tem que se virar, porque agora a culpa caiu para a educação, porque não está batendo o índice. Então, a falta de planejamento, tem vezes que até tem um planejamento, mas tem a dificuldade da execução desse planejamento. E a questão da prestação de contas é que eu vejo que os municípios eles não dão tanta importância nos sistemas do governo federal nas prestações de contas. Eu pego vários erros de prestação de contas. Não é obrigado a colocar contrapartida financeira. Mas se você colocar, você tem que colocar o recurso todo. Então, eu pego uma prestação de conta da merenda escolar, da alimentação escolar, está lá 1 milhão, o município tem 1 milhão, que foi que recebeu do FNDE com a aplicação, e ele gastou 1,5 milhão e ainda sobrou 300 mil na conta. Como é que ele fez essa mágica? Dali na hora que eu bato o olho, eu já sei que tem uma complementação, que tem uma contrapartida. Ele não teria que declarar no sistema, que ele já declara isso para o Estado. Mas se ele declarou, ele tem que declarar certo. Isso é um erro que vai bater daqui a 5, 10, 15 anos, o prefeito nem está sabendo. Então, a falta de auditoria nessas prestações de contas, eu vejo que é um problema que você vê 90% dos municípios, entendeu? Até por causa de falta de conhecimento. Por isso que é importante a secretária de educação, os técnicos, participar dessas formações. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive em municípios no Paraná que a técnica que inseria a prestação de conta do SIG-PC falou para mim, Isabel, eu não sei nem o que é o SIG-PC. Simplesmente me jogaram lá e falou, você vai fazer a prestação de contas. E assim, aí como é que o prefeito e a secretária não quer ter problema daqui 10, 15 anos, sendo que quem estava mexendo no sistema não fez um curso, não sabe mexer, não é simples, gente. Eu falo, é o CPF de vocês. E outra coisa, a senha que envia é do prefeito. O prefeito já chegou lá na BRA e eu falei assim, você tá com problema no PDDE. Ele, é aquele dinheiro que cai nas escolas? Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, não, então peraí. Aí tem uma televisão como essa, abri a televisão, falei, quem é aquele CPF ali? Ele é meu. E esse nome? É meu. Foi você que enviou a prestação de conta das escolas. Você enviou a prestação de conta. Você não tem nada a ver com isso?
Tu falou pro governo federal isso, isso e isso. Você não tem nada a ver com isso. Se você transfere a sua senha, é problema seu. Porque ela é intransferível. E não é o primeiro, não é o segundo que me fala isso, entendeu? Então, assim, a senha é intransferível. Então, o secretário, mais o prefeito, por mais político que ele seja, eles têm que tirar momentos no decorrer do ano para planejamento, para sentar, para ver como é que está a vida deles. Porque a tendência é sair da gestão e ficar muitos anos pagando advogado. Nossa. A Isabel, ela tem uma fama, quando ela vai fazer as palestras, de ser a pessoa que mais coloca pessoas na cadeia. Porque ela vai falando, a pessoa vai pensando assim, eita, eu vou ser preso. Aí o outro vai pensando, eita, eu é que vou agora. Porque justamente você trata dessa parte técnica e você procura falar o que é certo, não o que eles querem ouvir, né? Exatamente o que vai acontecer, né? Vamos supor, jogo de azar no Brasil não é liberado. Bingo é um jogo de azar. Então, eu posso fazer bingo na escola? Pode eu não? posso entregar uma cartela de bingo para uma criança menor de idade? E o ECA? Cadê o Estatuto da Criança que proíbe? E como é que eu entreguei? Eu tô fazendo certo? Então, assim, aí depois acaba que entrega para uma menina para ser a rainha da pipoca, ela não conseguiu vender, entrou em depressão e não quis ir mais para a escola. E a mãe processou a escola. A escola não tá para poder fazer competições de... E aquela pessoa que não tem condição, que já começa a se sentir, né, sendo excluída dentro da escola. Esse não é o papel da escola. A escola não tá lá para excluir um aluno ou outro. A escola não está lá para incentivar a criança, como já aconteceu, de ir para o lixo, procurar embalagem de plástico para ganhar uma competição e se machucar. Então, tem que tomar esses cuidados. Então, quando eu falo nas palestras, a alimentação escolar é para o aluno. É constitucional, está lá, é um direito do aluno. O direito do professor está no plano de carreira dele. É lógico que o gestor, se tiver recurso financeiro, ele pode sim complementar o recurso da alimentação escolar o suficiente para atender um professor. Mas cada caso é um caso. Será que o município tem um recurso? Se ele não tiver, não pode, é do aluno. Então, assim, é como você falou, por eu ser muito técnica, a maioria das vezes o que eu falo não é o que eles gostariam de ouvir, é uma palestra mostrando a realidade. Eles podem fazer pesquisa para ver escolas que estão respondendo porque estava fazendo bingo na escola, porque estavam incentivando um aluno a fazer isso, aquilo, entregou para um aluno para poder participar de um jogo que não poderia, né? E outras coisas, PDD, dinheiro direto na escola, é para ajudar nos pequenos reparos. Você chega lá, o diretor está cheio de EVA com glitter e a maçaneta da porta está quebrada. Qual é a prioridade? Não é a segurança? Não é o vidro que pode machucar uma criança? Ou é o EVA com glitter? Cadê a falta de planejamento? Cadê a execução desse recurso? O que é EVA? EVA, você não fugiu da escola, né? EVA é aquele material que faz as letrinhas emborrachado. Ah, tá. Aí eles adoram comprar com glitter, porque a Secretaria de Educação não compra com glitter porque é mais caro. Entendi. Eu falo isso porque já teve várias denúncias de uma escola cheia de EVA com glitter e a janela quebrada, a porta quebrada, mas tinha EVA com glitter. E os padres e pastores que pedem os ônibus das escolas? Pois como é que é isso? Eu já tive um secretário de Educação. Se o prefeito não emprestar, ele vai para o inferno? Como é que é isso aí? Pois é, eu já tive um secretário de Educação que eu cheguei lá, foi em Pernambuco. E aí ele fez, Isabel, olha aqui, eu sou mais devoto que o padre. Tinha Nossa Senhora Aparecida, tinha vários santos assim. E ele falou, eu sou mais devoto que o padre, ele tá com raiva de mim. Porque ele pediu o ônibus e eu falei que não podia. E aí eu falei para ele, eu vim para fazer a diferença. E realmente, gente, o ônibus, ele é para o aluno, né? Então, o amarelinho, ele é para o aluno. É lógico que a resolução liberou para o transporte universitário, mas tem algumas regras. O combustível, o motorista, os gastos, tem que ser com recurso livre, que é o FPM, né? Que é recurso que o prefeito tem autonomia para estar utilizando, né? O Fundo de Participação dos Municípios, ele pode estar ali utilizando, mas ele não pode utilizar o recurso do PENAT, que é um programa específico para transportar os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, até o ensino médio, né? Então, ele não pode estar simplesmente levando alunos universitários e gastando esse recurso, mas ele pode emprestar o ônibus desde que ele tenha essa verba para custear as outras despesas.
Vou dar um exemplo. No período da pandemia, eu conversei com o coordenador do transporte escolar lá do FNDE, como eu falei que eu trabalhei no FNDE esse tempo todo, viajei com todo mundo, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? E falei para ele, olha, tem um município meu que ele quer mandar as tarefas para casa no período da pandemia. E ele queria usar o ônibus, pode? Eu já sabia que não podia, mas eu queria ver se o FNDE teve alguma posição contrária. Ele falou, Isabel, não pode. Para poder acontecer isso, eu tenho que mudar a resolução. A resolução é bem clara, é para transportar o aluno. O transporte, eu não posso dar carona, eu não posso estar... Paraná teve um dia que um ônibus deu carona para uma mulher, ele freou, ela bateu as costas, ela processou o cara o motorista e a secretaria que deu carona. Então, o ônibus, ele é exclusivo para o aluno. Eu posso trazer ele para Brasília, eu posso trazer ele para a capital, eu posso levar para evento, tá dentro do plano, tá dentro do currículo escolar, é atividade com o aluno? Sim, com os pais. Não é atividade. Então, infelizmente, eu sempre falo, independente de ser católico, ser evangélico, espiritismo, macumba, o que for, não é porque é um ou outro, é porque realmente não pode. O transporte, ele é para o aluno. Tá certo. Você falou um nome aí que ficou muito famoso nesse ano de 2023, especialmente por causa do IBGE, FPM. O que é isso aí e qual é a conexão dele com a educação? Ele é uma transferência constitucional, né? É um fundo de participação, que aí tem uma parte que a União transfere, tanto que é do imposto de renda como do imposto de produtos industrializados. É um recurso que vem para a prefeitura, que é um recurso ali, vou dar exemplo. O PENAI, ele é carimbado, só para merenda. O PENAT, que é do transporte escolar, é carimbado. O FPM é aquele recurso livre, é aquele recurso de fonte que o prefeito pode estar alugando um ônibus para fazer um trabalho social, ele pode estar atendendo as demandas, né, pagando os profissionais. Então, é um recurso livre que vem para a prefeitura. O que aconteceu com o FPM, né? Na contagem do IBGE da população, teve queda da população, né? Não sei se foi por causa da pandemia, morreu bastante gente. Teve alguns municípios que reclamou que o IBGE não entrou em alguns locais, tipo favela, porque disse que não tinha segurança. E aí teve vários municípios que não evoluiu na tua pontuação, automaticamente não evoluindo, pede recurso, porque quando o governo federal ele vai fazer essa distribuição, né, para os municípios, um dos fatores é a população. Quanto maior a população, mais recurso. Quanto menor a população, menos recurso. Então, os recursos da educação são 25% desse recurso, obrigatoriamente tem que ir para a educação. Então, do FPM, vamos dizer que deu 1.100, para ficar fácil a conta. 25 desse FPM, 25 ele tem que usar na educação. Na educação, obrigatoriamente. Aí Entendeu, vem, né? o Fundeb, que já é valor aluno, determinado pelo governo federal, multiplica pela quantidade de aluno, ele vai receber em 12 parcelas. Vem o salário de educação, que é o QES, que também está uma grande confusão. Por que grande confusão? O salário de educação, ele era assim, ele juntava no seu estado, tipo assim, vamos falar de São Paulo, que foi quem está sofrendo mais, né? São Paulo tem várias empresas, várias contribuições sociais, as empresas têm várias carteiras assinadas. Então, da arrecadação desses impostos, juntava lá em São Paulo, né? E distribuía só em São Paulo. Beleza. Então, vamos supor, no Norte, no Nordeste, que tem poucas empresas, juntava ali no Maranhão e distribuía só no Maranhão. Então, o valor era pequeno. Então, assim, tinha município assim que recebia... O salário de educação, eles nem contavam muito, você ter uma ideia. Era pouquinho, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Era pouco recurso, dependendo do tamanho do município. E aí, para acabar a desigualdade no Brasil, foi determinado que o salário de educação agora vai ser junto, todo numa cesta, igual o Fundeb, e distribuir entre todos por município, por aluno. Então, a distribuição vai ser igual por aluno. Então, o mesmo valor que São Paulo vai receber vai ser o mesmo do Maranhão, o mesmo do Pará. Então, é acabar com a desigualdade. É lógico que São Paulo está chorando, em compensação, o Norte e Nordeste está sorrindo. Né? É questão política. Gente, eu sou técnica. Isso não é porque presidente X ou Y, não. É para acabar a questão da desigualdade. Do mesmo jeito que o Fundeb, ele junta todos os impostos numa cesta e distribui por valor aluno, o salário de educação começou a ser assim. Só que antes, vamos supor, São Paulo utilizava muito o salário de educação para complementar a alimentação escolar.
né? Porque a alimentação escolar, ele está na LDB, no artigo 71, você não pode utilizar nem os 25%, nem o salário de educação e nem o Fundeb você não pode utilizar para alimentação escolar. Só que alguns tribunais liberou o salário de educação para utilizar para usar como complementação na alimentação escolar, por ser uma contribuição social, porque a Constituição fala em contribuição social na alimentação escolar. Então, São Paulo utilizava muito como complementação de alimentação escolar. Agora, eles tiveram uma queda muito grande, tipo assim, o município que recebia, sei lá, 30 milhões vai receber 5 milhões. Do mesmo jeito que São Luís recebia 6 milhões, vai receber 40 e poucos milhões. Mas eles foram avisados de última hora? Isso tem quanto tempo? Não, isso é uma discussão, é igual eu falei, por isso que é importante o planejamento. Isso já é uma discussão que já vem de vários anos, que vem avisando, tanto que teve uma época que já estava para começar, e veio a pandemia, segurou, e aí foi decidido que ia partir em janeiro de 2024. Mas é uma discussão que já tem muito tempo que vem sendo mais discutida. Mais ou menos o quê? 5, 10 anos? Tem mais de 5 anos, tem muito mais de 5 anos que eles discutem essa questão, porque realmente os outros estados reivindicavam por esse direito, porque acaba sendo realmente... O Brasil não fala da questão de acabar com a desigualdade, né, de tratar todo mundo por igual. Então, não estava sendo assim. O Fundeb é assim, recado e distribui. E por que o salário de educação tem que ser diferente? Então, tem muito mais de 5 anos, só que é uma coisa que eu acho que os municípios não acreditavam que ia sair, porque tem muitos anos que eles recebem muito dinheiro, quem recebia muito dinheiro, né? Então, teve alguns que teve perda, teve outros que não teve perda, teve estado, então ficou meio assim, mas quem realmente perdeu muito recurso foi São Paulo. Então, nesse caso aí, ter uma assessoria prévia já diminuiria essa dor. Ajuda, foi assim, foi até engraçado. Quem era, principalmente Norte e Nordeste, era a gente avisando a notícia maravilhosa, os prefeitos super felizes, que a gente já sabia que dia que o dinheiro vai cair, e os municípios que estavam perdendo recursos, a gente dando a notícia triste, principalmente porque os municípios têm que trabalhar com planejamento. Então, se vai ter uma queda, imagine 20 milhões no município, 10 milhões, 12 milhões, 8 milhões, é muito dinheiro. Por mais, eu tenho um município que recebeu do salário de educação 50 mil, vai receber 250 mil. Então, foi nessa média, tipo, 5 vezes mais para um lugar e diminuiu 5 vezes mais em outros lugares. Mas eles vão poder usar esse recurso para qualquer coisa ou tem uma destinação? O salário de educação só é vedado pagamento de pessoal, tá lá, que não pode pagar folha, né? Os demais ele utiliza igual ele utiliza o recurso do Fundeb para manutenção de ensino. Só que tem alguns pareceres técnicos dos tribunais, de vários tribunais, que pode pagar uniforme e merenda escolar. Mas depende do tribunal. Depende do tribunal. Só que assim, eu sempre falo para os meus municípios o seguinte, como já tem mais de 4, 5 tribunais que têm um parecer favorável, não vai ter um tribunal que vai ser contra 3, 4, quando já chega num consenso de vários, né? Então, o uniforme. Antigamente, o uniforme era como se fosse assistencialismo. Hoje, já entende que o uniforme é segurança. Tu tá andando na rua, né? Vê um menino pequeno ali de uniforme na roupa. Por que você não tá na sala de aula? O que você tá fazendo aqui? A pessoa já identifica aquela criança. E a alimentação escolar, porque fala na Constituição sobre a alimentação escolar ser uma contribuição social, participar da contribuição social, né, do recurso. E os prefeitos precisam, porque infelizmente o recurso de alimentação escolar hoje ainda não atende à necessidade do município. O recurso é pequeno. Quando os municípios reclamam, eu deixo bem claro, esse recurso é complementar. Então, o governo federal faz sua parte, o município tem que fazer sua parte, o estado tem que fazer sua parte. Se todo mundo fizer sua parte, aí sim consegue atender um cardápio adequado conforme a resolução. No caso aí, vai aumentar esse recurso para alguns municípios, vai diminuir para outros. Para esse que vai aumentar, uma coisa que eu tenho percebido no Brasil, eu estou nessa área há pouco tempo, faz um ano recentemente, eu vi que há uma grande desinformação. O Brasil tem uma questão de confiança que, no caso dos prefeitos, agora esse é um ano eleitoral, o que eu tenho percebido é que os prefeitos sempre preferem colocar pessoas da inteira confiança dele para trabalhar, seja como secretário de educação ou outras áreas, né, porque é livre nomeação. Eles acabam preferindo, por uma lógica simplista, pessoas da confiança, mas não se preocupam muito em que essas pessoas sejam técnicas.
Então ele coloca lá a esposa, coloca o irmão, coloca um advogado muito amigo, coloca lá como secretário de educação. Aí esse cara chega lá e senta na frente do sistema do FNDE. Ele não sabe onde clica. E aí, muitas das vezes, o prefeito fica achando que se ele for pagar uma formação, ele teria que tirar dos recursos próprios, teria que tirar dos impostos, ia tirar um dinheiro de uma conta que ele já teria um recurso. Esse recurso do salário de educação, ele poderia ser utilizado para pagar formações para a equipe técnica do município? Sim, não só pode, como deve, porque é o seguinte, a LDB, o artigo 70, é o que você faz com recurso de educação. No artigo 70 é o que você não pode fazer. O primeiro inciso é pagamento e aperfeiçoamento, que é isso, capacitação. Você pode pagar mestrado, você pode mandar para fora do país, passagem, alimentação, tudo. E os tribunais cobram isso. Formação. Tem que ter o plano de carreira, tem formação continuada, tem que ter formação continuada. Os técnicos tem que ter, porque igual você falou assim, eu vou colocar uma pessoa de confiança. Tá certo, ele tem que ter pessoa de confiança próximo dele, mas ele não pode esquecer que tem que ter a pessoa de confiança e a pessoa técnica. Eu não posso ter só pessoa de confiança. Eu não posso ter só a política. Eu também não posso ter só a técnica. Os dois têm que andar junto. Então, assim, é importantíssimo as formações. Eu sempre falo, igual que hoje, isso aqui é um tipo de formação, né? Então, parar um minutinho para escutar o que a gente está falando aqui, começa a abrir a mente de algumas coisas que a pessoa fala assim, nossa, Isabel, nunca tinha pensado nessa linha. Eu falei, olha, imagine, chega o cara lá na escola vendendo aquelas fotos, que até eu tenho lá em casa aquelas fotos, né? Sim. Aí a mãe da Isabel tem um dinheiro para pagar, a mãe do Gilson não tem dinheiro para pagar. Poxa, o Gilson, como é que o Gilson vai se sentir se ele queria? Ele queria tirar aquela foto. Aí ele pode pegar escondido em casa. Aí no dia que eu tava falando isso, uma professora falou para mim, Isabel, eu fiz isso. Eu peguei o dinheiro escondido em casa. Eu contando, assim, ela falou, só que ela falou que depois se arrependeu, chorou e falou com a mãe dela. Mas, assim, você vê como é uma coisa normal. E ali você, daqui a pouco, dentro da escola, tá incentivando a criança a pegar um dinheiro escondido. Ou faltar aquele dia para não fingir que ele não é pobre. Então, e aí você começa nessas formações mostrar para os técnicos, para os professores, para os diretores da escola, abrir a mente, né? Abrir que você está lidando com recurso público, você está formando pessoas. Teve uma professora que falou para mim, olha, Isabel, quando eu tinha 6, 7 anos, no Dia dos Pais, eu queria ler o verso do Dia dos Pais. E a professora chegou em mim e falou, não, você não vai ler porque seu pai já morreu. E ela tinha uns 60 e poucos anos e ela chorando, contando pra gente. Quer dizer, então, o que você fala em sala de aula, o que você fala dentro da escola, as atitudes, como está sendo realizado, aquilo ali influencia pro resto da vida para a criança. É um trauma que a criança pode levar para o resto da vida. Por isso que é importantíssimo as formações pedagógicas, as formações continuadas, as formações técnicas. Você vai mexer com o CIMEC, vai procurar curso do CIMEC. Vai mexer com o SIGPC, você tem que se atualizar. Como é que uma pessoa vai me falar assim, Isabel, eu lembro quando eu cheguei no FNDE, eu tinha 24 anos. Eu era criança. Tem tempo, hein? Tem um tempinho bom. E eu era uma criança, assim. Eu trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei em saúde em casa. Nunca tinha visto um processo na minha frente. Eu lembro que o pessoal falava, anotava tudo, eu saia anotando, assim. Entra aqui, vira aqui, aperta esse botão, eu anotava, assim. Eu fazia os quadradinhos do teclado, com vergonha de ficar perguntando, né? E ali eu começava a procurar e entrava na internet e como é que mexe nisso, mexe aquilo. Porque você entra num cargo e você não tem um curso para aquilo ali, né? E aí depois você vê um censo preenchido errado, você vê um sistema preenchido errado, perde prazo. Vários já me falaram assim, não, mas eu nunca mexi no CIMEC. Mandaram eu mexer, mas eu não sabia que eu tinha de fazer isso. Aí para quem está assistindo a gente aí, o que é CIMEC? É o sistema do FNDE, né? Um sistema integrado do FNDE, porque o FNDE ele funciona da seguinte forma. Ele divide. O CIMEC, ele era um sistema que era do MEC, né? O Paim, que foi um presidente do FNDE, muito bom de planejamento, trouxe esse sistema para ajudar no planejamento do município, que antes era assim. O FNDE dava para você uma obra, para outro ônibus, e não tinha organização disso. Hoje não, hoje tem o sistema do FNDE, que você faz o planejamento de 4 anos. Então, lá dentro você entra e coloca quantos ônibus você precisa, quantas obras, quantas mesas, cadeira, ar-condicionado. Ali você pode conseguir por emenda parlamentar ou então por recursos, né, próprios da União.
Então, ele tem um planejamento. E dentro do sistema, o FNDE vai falando, tipo assim, internet conectada. Vai ser dentro do CIMEC ou do PDDE, que é o programa também das escolas, que é do Dinheiro Direto da Escola. No caso das escolas em tempo integral, foi dentro do CIMEC, que era para fazer adesão, aí ele vai avisar. Que aí é um sistema que a secretária tem a senha, o prefeito tem a senha, a nutricionista também é cadastrada lá dentro. Então, tem os perfis que têm a sua senha, né? Então, a equipe técnica tem que saber como navegar nesse sistema. Sim, tem que saber. Não é um sistema assim... Tem um detalhe ou outro que pode passar despercebido que vai te atrapalhar. Um prazo... igual no SIGPC, tem um lugar lá que se você não vincular a conta na aplicação, não aparece a aplicação e vai dar erro no final. O que é SIGPC? Também é o sistema de prestação de contas do FNDE, né? Esse CIMEC já é de planejamento, o SIGPC já é de prestação de conta, o CGCON já é dos conselhos, que vai enviar a prestação de contas, né? Aí o PDD interativo já é um sistema específico para as escolas, para estar cadastrando as suas demandas e projetos para estar vindo recurso. Então, e o FNDE vai lançando o sistema, vai lançando os programas e as prefeituras têm que estar se atualizando. E, gente, é lei. Tem 20 anos que eu trabalho com educação e eu falo para os municípios, fala menos e escreve mais. Porque vocês conversam muito e não colocam no papel. Eu chego no município, tem não sei quantos... Assim, eu chego na parede, assim, tem vários projetos. Aí eu, me dá um para me ler. Não tem um escrito. Cadê? As coisas acontecem, mas não é documentado. Mas não é documentado. Mas como é que você vai provar isso? Como é que você vai provar isso daqui 5, 10, 15 anos que aquilo aconteceu? Eu preciso de fotos, eu preciso de lista de presença, eu preciso de projeto com início, meio, fim, justificativa, metodologia. Eu falo assim, tem vários professores que estão afastados de sala de aula, né, por problema psicológico, não dá mais sala de aula, mas são pessoas que poderiam estar te ajudando no projeto. Faz readaptação com esse servidor para estar elaborando os projetos e as atividades. A BRA ajuda nisso aí? Ajuda, principalmente na questão da escola em tempo integral, porque virou uma confusão, né? Escola em tempo integral, atividade complementar, escola em tempo integral, atividade complementar e atividade complementar e contraturno. Gente, tudo é a mesma coisa. Por que essa salada toda? Essa salada é porque cada um inventa um nome, mas tudo quer dizer a mesma coisa. O que diferencia a escola integral curricular tem várias normativa estadual, vai ter português de manhã, matemática à tarde, ela é currículo, é uma coisa. O aluno tem a obrigação de manhã, à tarde, é o dia inteiro, toma banho, almoça, é curricular. Tempo integral, escola em tempo integral, que o governo federal lançou agora, contraturno e atividades complementares, isso tudo é o aluno de manhã, ele tem a aula normal, aula base dele, né, curricular dele, e no horário contrário, ele pode ficar na escola, ele pode ir em casa e voltar, ele pode continuar na escola, almoçar, aí depende da estrutura da escola, a estrutura do município. E qual é o nome desse aí? Pelo governo federal, tá escola em tempo integral, tem uns que chamam de contraturno, e tem outros que chamam de tempo integral. E dá no mesmo? Dá no mesmo. Só é o seguinte, o aluno vai realizar atividades no contraturno. O que o governo federal está pedindo? Faça o seu projeto. Tem um mínimo de horas que ele tem que fazer nesse contraturno? Tem no mínimo. São 15 horas semanais no contraturno. Por aluno? Por aluno. Que aí é onde os municípios acabam pecando quando eles não batem as 15 horas, não vem o recurso. Para vir um recurso, essa complementação a mais. Tem muitos prefeitos que têm dúvida que vem porque ele sai de uma tabela e vai para outra. Isso varia de 10% a 30%, dependendo se é série iniciais urbana, rural, isso depende conforme a tabela publicada pelo governo federal. Mas, assim, tem que ser no mínimo 15 horas, mas eu posso ter aula de música, eu posso ter reforço de matemática e português, eu posso ter aula de inglês, eu posso ter aula de robótica, eu posso ter aula de dança. Pode ser mais que 15 horas, se o município Pode ser mais quiser. que 15 horas. O município pode fornecer almoço, o aluno permanecer na escola, ele pode... Não, em vez de almoço, eu vou levar ele de ônibus e vou trazer. Isso depende da logística. O que você tem de facilidade? É fornecer o almoço? Eu posso, Isabel, ter uma cozinha central e distribuir? Pode ter uma... Ribeirão Preto, eu lembro quando eu estava na FNDE, que a gente foi conhecer a cozinha central deles, maravilhosa. Eu posso ter uma cozinha central e fazer a distribuição
para os locais onde tem as atividades. Mas eu tenho que fornecer as 2 refeições, tanto que a alimentação escolar, ela completamente mais do que dobra o recurso, né? O município vai receber a mais. Vai receber mais, tanto do ele tanto recebe do Fundeb, como ele vai receber da alimentação escolar. Ele vai receber recurso a mais para tá. E assim, gente, quando a gente fala de Fundeb, né, que é o VAR agora, que é o valor resultado, que 2.000 e poucos alunos estão recebendo, município, menos da metade vai estar recebendo aí o VAR, para melhorar a questão de desempenho deles em sala de aula, principalmente essa área socioeconômica, essa área de etnia racial, eu tenho que complementar essa carga horária. Vamos pensar assim, uma criança estudou de manhã e à tarde ele vai para casa, mas não tem ninguém. Ou a mãe não terminou o estudo, ou está trabalhando, ou fica com a avó, e a avó não tem condição de ajudar ele na tarefa do dever de casa, não tem como ajudar a complementar. Então, acaba que essa criança fica precisando de um auxílio, né? Então, a gente tem que ter esse mapeamento no município para atender essas demandas, para poder estar complementando essa carga horária, para ajudar. E, assim, a questão de... como é que fala? A questão de... essa questão que está tendo muito violência doméstica, sabe? Abuso sexual. Então, se a criança está na escola, a gente consegue diminuir isso também. A criança, em vez de estar na rua, ela está na escola. Ela está fazendo futebol, uma escolinha de futebol. E o gasto para a prefeitura não é alto. Porque ele vai contratar um monitor, ele vai contratar um instrutor para dar aquela aula, mas ele vai receber por aquele aluno. É um ganha-ganha, né? Os pais têm espaço para poder trabalhar. Todo mundo ganha. Gera mais imposto para o município, ganha mais o município porque os pais vão poder trabalhar, as crianças não vão ter tempo ocioso, vai estar aprendendo mais. É mais recursos para o município, para o estado e para o governo federal. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. O aluno ganha, os pais ganham, a secretária ganha, o prefeito ganha, todo mundo ganha. Ou financeiro, ou ganha financeiramente, ou educacionalmente, ou evolução, mas todo mundo ganha com as atividades complementares. Esse assunto é um assunto muito importante, é vasto, e você me falou aqui no Fora dos Bastidores que vai ter uma live especial agora em março, que a live vai ser exatamente sobre tempo integral, que aí sim você vai destrinchar, junto com a ABM, com algumas pessoas do MEC, do FNDE. Isso. E aí vai ter uma mesa e vocês vão falar basicamente sobre isso. Como é que vai ser esse evento? Pois é, a gente a ABM tá reunindo esse público, né, bem pontual, que é tanto do FNDE, como do MEC, como dos atores, as pessoas como no meu caso, a Isabel, que está na ponta, sabe a realidade, para discutir e clarear melhor isso para os municípios. Quando teve a questão da adesão, teve secretária que virou para mim e falou, não, Isabel, ninguém aqui do meu estado vai fazer adesão, porque a gente não tem como aumentar as escolas. Eu falei, mas aonde está falando que você tem que aumentar a escola? Aonde está falando que você tem... A atividade complementar, ela pode ser numa igreja, ela pode ser numa casa alugada, ela pode ser no salão de festa, você pode fazer parceria com a escola de futebol, você pode fazer parceria com a escola de karatê. O aluno permanece no ambiente escolar, permanece na escola. Sabe por quê? Porque a matrícula 01 continua, ela não está aqui, mas aonde ela tiver é responsabilidade da escola. Então, não tem essa obrigação, é lógico, quem tem condição de aumentar a sala de aula, ótimo, mas quem não tem, faz igual o município que eu fui no Paraná, que trabalho pelo consórcio, alugou contêineres. Achei super legal, filmei no dia, igual essa sala aqui nossa aqui, bonitinha e tal, mesinha da professora, as mesas, colocou o contêiner no pátio da escola, no cantinho, era a entrada da escola, do lado colocou 2 contêineres, estavam lá os alunos no contraturno, maravilhosamente estudando, tinha um que estava tendo aula de inglês, o outro estava tendo os reforços da matéria, estava tendo uns joguinhos de matemática para ajudar. É isso, vamos trabalhar com a realidade do teu município. Qual é a realidade do teu município? Tem como construir? Ótimo, não tem como? Vamos fazer o quê? É container, alugar a casa? Isabel, não tem casa, vamos atrás de parceria. O Sistema S, né? O SESC sempre está muito parceiro aí na questão de empreendedorismo, né? Então, vamos trabalhar, vamos procurar curso técnico, vamos procurar o que a gente pode fazer para estar complementando a carga horária desses alunos e o que eu tenho que fazer? Colocar no currículo, eu tenho que escrever projeto. Uma coisa importantíssima aqui para mim falar para vocês é: secretário de assistente social faz projeto, saúde faz projeto, esporte faz projeto. Só que eles não têm recurso, mas a educação consegue puxar esse recurso.
pega esse projeto e escreve junto. Educação junto com a Secretaria de Esporte, junto com a assistência social, porque aí você consegue colocar esse aluno no contraturno. Então, assim, tem vezes que dentro do próprio município, várias secretarias têm vários projetos, mas cada um no seu quadrado. Só que o prefeito só está desembolsando recurso para lá, próprio ali, sendo que o governo federal está ajudando, porque é o objetivo do governo federal. Uma das metas, né, que o município tem que atingir, que é os 50% de atividade complementar, no mínimo aí tem que chegar aos 25%, o Brasil está muito longe dessa meta. Está muito longe, porque assim, o objetivo do governo federal é começar a incentivar. Teve mais educação. Em vez dos municípios continuar, quando o programa acaba, para. Não, mas se você tivesse continuado, você recebe até mais do que o recurso que vinha do Mais Educação pelo Fundeb. Desde que você, lógico, normatize. Que tem uma contraproposta, né? E que você realmente execute. O que eu não posso é colocar e não executar. Eu quero colocar 100%. Vamos colocar 100% no censo. Mas você tem pernas, vai dar para executar. É lógico que é um projeto, pode ter tido um problema no meio do caminho, teve ali, mas a grande maioria tem que estar em sala de aula, né? Os alunos têm que estar ali nas atividades. Eu posso fazer ping-pong. Tem vários jogos, várias atividades que eu estou ajudando a comunidade, o aluno, todo mundo ganha, todo mundo. Quando eu fui convidado a fazer parte dessa empresa, quando eu vi a logo da BRA, eu comecei a estudar sobre a parte educacional, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sei que sim, a saúde é importante, a segurança é importante, mas uma coisa que é uma máxima que todo mundo fala, que seja qual for o profissional, ele passou por um professor. O médico teve um professor, o advogado teve um professor, o juiz teve um professor, então seja qual for a profissão, ele teve que passar por um professor. Então o prefeito, o secretário de educação, a equipe técnica da educação tem uma responsabilidade muito grande, porque qualquer erro, qualquer ação ou inação dele é uma criança lá na ponta que não vai ter uma alimentação, que não vai ter uma escola, que não vai ter um material didático correto, que não vai ter um atendimento à altura dele vir se tornar no futuro um cidadão que vai melhorar o Brasil. A gente sabe que qualquer país do mundo, você esteve viajando agora para a Europa, chique demais, né? Fez um passeio ali em Paris e tudo, muito mais do que merecido. E você vê que essas pessoas, o nível de educação é proporcional à qualidade do país. Quanto mais desenvolvido o país, maior é o índice educacional. A gente sabe que o Brasil vai ser o melhor país no futuro próximo, que a gente acredita, desde que a educação funcione. Então é muito importante que não só o prefeito, não só a secretária de educação, mas toda a equipe realmente se preocupe em se capacitar, em saber o que está fazendo, para que lá na ponta a criança não perca. E dentro desse pensamento aqui, eu queria que você... o assunto é muito vasto, né? Vai passando, a gente já está quase 1 hora aqui já. Eu queria que você desse 2 dicas. Esse é um ano de eleição. Então a gente está vendo aí prefeitos preocupados, secretários de educação preocupados, alguns vão ter reeleição, outros não. O que você daria de dica e de conselho para a secretária de educação e o prefeito que vão entregar o mandato nesse ano sobre educação? O que eles não podem deixar de fazer, o que eles têm que correr e fazer direitinho para eles não terem problema no futuro? Esse é um ano de auditoria. Prefeituras têm medo de auditoria, mas na verdade eu até falava, quando a auditoria vem é até bom, porque aí mostra logo o que está errado e corrige. Mas auditoria interna, abrir os sistemas, fazer levantamentos. Secretários de educação têm que fazer levantamento patrimonial, que eles não fazem, aí depois quando o outro entra... Levantamento patrimonial. Levantamento patrimonial, que é aquela questão de quantos computadores, quantos notebook, quantas mesas, quantas cadeiras, para quando entregar a gestão, ela já se isentar, entreguei. Se depois sumiu, aí já é outra coisa, mas está aqui, e aí você confere todo esse patrimônio. Então tem que ter esse levantamento dos patrimônios, onde está a lotação, bonitinho. Dica número 1, todos os documentos têm que ser digitalizados. Todos. Todos os documentos digitalizados, galera. Presta atenção. Ó. Todos os documentos. Porque é o seguinte, daqui 10, 15 anos você precisa de um ofício, um documento que você não tem nem ideia de onde você vai estar. Então você tem que levar para o resto da sua vida todos os documentos enquanto você teve um cargo público. Mas com 5 anos não prescreve? Não prescreve, porque o dano desaverado não prescreve, né? A documentação vai prescrever, mas você vai precisar do documento para se defender. Então, assim, tanto que quando você vai dentro do CIMEC, quando eu falei que faz o planejamento, o que você consegue lá do termo de compromisso, a prestação de conta é feita dentro do CIMEC. O SIG-PC ficou para os programas voluntários.
que acontece? Lá você assina um documento, o prefeito assina um documento, dizendo que vai guardar os documentos por 10 anos após a aprovação. Eu falei para vocês, tem prestação de conta 2005, 2008, que não foi analisado. 10 anos após a aprovação, porque você vai precisar da documentação. Então, escaneia todos os documentos, faça os levantamentos patrimonial, senta com a sua equipe, vê dentro da resolução que vocês não estão cumprindo e já justifica. Não comprou da agricultura familiar, por quê? Já vão mandar para a FNDE. Isabel, eu mandei para a FNDE, ele disse que não ia analisar. Sim, ele vai falar isso, que ele não vai analisar agora, porque ele não analisou. Tem uma fila enorme, né? Não, porque ele não analisou sua prestação de conta ainda. Então, não tem nada contra você ainda. Mas ele vai deixar aquilo ali arquivado nas suas prestações de contas. Então, você já vai ter um documento salvo lá. Então, analisa, faça levantamento, principalmente nessa questão de você estar com toda a sua documentação e as auditorias para ver se está tudo ok, para você não ter dor de cabeça futura. Então, ó, dicas importantíssimas aí. E dentro desse mesmo princípio, haverá, já tem pessoas aí que o prefeito já está falando, ó, você que vai ser minha secretária de educação. Qual o conselho que você dá para a equipe nova que vai estar entrando agora em 2024? Capacitação. Capacitação e capacitação. Assim, você está entrando, você vai trabalhar no quê? Você tem que entender. É igual eu falo para uma diretora. Como é que uma diretora nunca leu a lei do PDD? Como é que quando eu falo uma lei, ou quando eu falo resolução número 15, resolução número 6, e nunca viu? Se você trabalha com isso, você tem a obrigação, quando você trabalha com recurso público, de saber o básico. O que é o recurso PDD, para que serve? Não porque o secretário falou ou fulano falou, não, porque você tem que ler, porque é o seu CPF também. O diretor vai responder. Né? Então, ele tem que saber do que ele está. Do mesmo jeito é o secretário. Uma vez eu estava no evento, eu sempre dou esse exemplo, lá no Paraná, e aí eu falando do PENAI, as coisas que podia, que não podia, restringir hoje, não pode açúcar nas creches, e tem muita dificuldade com as próprias merendeiras, que elas querem porque quer, porque diz que a criança não quer aceitar. Não quer porque em casa tem uma alimentação errada, mas na escola não pode ter. Então, infelizmente, tem que atender a resolução. E aí ela terminou o evento, ela me liga e diz, Isabel, me passa a resolução do PENAI. Eu falei, passei. Ela me retornou a ligação e falou, nossa, Isabel, rapaz, mas tem mais de 50 páginas. Aí é onde você falou que eu fico brincando. Eu falei, mulher, tu tem duas opções, né? Ou tu lê agora, despreocupado com a tua equipe, ou tu lê na cadeia, porque aí tu vai ter muito tempo para ler, né? Então, assim, eu brinco, aí ela, nossa, eu falei, mas porque na cadeia tu vai, fez tanta coisa errada, porque tu não leu antes, aí tu vai pra cadeia, tu senta lá, lê a resolução, e agora tu vai saber o que tu fez errado. Então, assim, eu brinco, porque elas falam, Isabel, mas a minha vida é muito corrida, o diretor fala, para, senta e lê. Se organize. Eu tenho um meu ex-chefe, eu até estava falando com ele esses dias, e ele sempre, quando eu falava bem assim, eu quero fazer aula de inglês, eu quero fazer academia, mas não tenho tempo. Você tem tempo para tudo, desde que você se organiza. Você acorda que hora? É 7? Começa a acordar às 6. Qual é o seu horário de almoço? Qual a hora que você vai dormir? Então, você vai se organizar de um jeito que você vai dormir dentro do mínimo, ali, recomendado, mas você vai conseguir fazer seu inglês, sua academia, desde que você se organizar. Então, assim, a falta de leitura, a secretária, ela fica com o secretário fica ali com aquela parte política e esquece que tem que ter a técnica. Os dois têm que andar junto. Por isso que é importante uma assessoria, por isso que é importante formação. Você vai trabalhar com o quê? Com ciência? Se especialize. Vai trabalhar com SIGPC, com CIMEC, com sistema? Vá atrás de formação, vá atrás de capacitação. Nós vamos fazer capacitação semana que vem. Semana que vem, que dia? Dia 25 de janeiro, vai ter uma capacitação online. Sobre o quê? Sobre prestação de contas. Que já como é que quem está assistindo aí, como é que ele faz para poder se inscrever? No próprio site da BRA, né? Então, da BRA.consultoria, ela lá tem, você pode estar entrando lá. O nosso diretor vai colocar aí depois para vocês verem o link. Pronto, aí direitinho. Porque aí vocês podem estar fazendo a inscrição online. Quando for em março, dia 14 e 15, vai ter dos sistemas do FNDE prestação de contas, porque ainda estão onde? Aqui em Brasília. Presencial e online. Presencial e online. E no dia 23 de fevereiro, no Maranhão, também, sobre prestação de contas. Então, 25 de janeiro, 13 de fevereiro, 14 e 15 de março em Brasília. Todos eles são prestação de contas. Você falou 13 de fevereiro, é 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. Isso. 23 de fevereiro, no Maranhão, que também vai ser presencial, para discutir sobre prestação de contas. Tá chegando o período de prestação de contas? Sim, prestação de contas é fevereiro e abril.
Então, é o período. Fevereiro, março e abril, porque tem o prazo do conselho também. Então, independente da equipe já... mas eu já trabalho com SIGPC. Participa, porque tem umas coisinhas que você nem imagina que é o que vai dar uma dor de cabeça. Então, o sistema, eu ajudei a participar do sistema, eu estava no FNDE, eu ajudei a construir os módulos do SIGPC. Então, participei dessa construção, então conheço bem o sistema e eu consigo contribuir. E quem estiver entrando, quem for entrar na nova equipe, procura curso, procura se atualizar, porque você também responde, o técnico também responde, entendeu? O técnico também responde. Isso, vamos para as perguntas finais aqui. De formas gerais, né? Como vai ter uma turma nova que vai estar entrando aí, só de forma geral, quais são os recursos que o governo federal libera para a educação para os municípios? De forma geral, tem um Fundeb, né, que é valor aluno, é repassado, o salário de educação que eu comentei, os 25% que é obrigatório, que já é o recurso livre que ele tem que jogar para a educação. Quando fala 25, é engraçado, vou fazer um parênteses aqui, 25, aí eu pergunto, você sabe o que é? É 25 que você executa? Tem gente que não sabe, mas a execução é só 5, 20 vai para o bolo do Fundeb. Então, 20 o governo federal pega e vai para o bolo do Fundeb. Só fica 5 para gastar com a educação. Na verdade, né? Na execução ali direta do município. E aí vem o recurso do PENAI, que é valor aluno, do transporte escolar, que é do PENAT, que também é pago por aluno, não por quilometragem. O PDDE, que já é um recurso que vem em 2 parcelas também por valor aluno, que tem um cálculo que é repassado. Tem internet conectada, e conforme tem agora a escola em tempo integral, que o governo federal está pagando em 2 parcelas, pagou uma ano passado, vai pagar outra esse ano. Você vai receber 2 vezes por esse aluno. Você vai receber nesse período, você vai declarar ele no censo e vai receber de novo quando você colocar ele em tempo integral no censo. Então, esses são os recursos assim... Tem o VAT, o VAF, VAR... Esses recursos é dentro do Fundeb, tudo é Fundeb. Tudo está dentro do Fundeb. Tudo é Fundeb. As pessoas confundem muito isso, mas não pode esquecer que tudo é uma cesta só. Tanto que a prestação de conta é igual, só pode deixar 10%, tem que 70% com a folha. Então, assim, tem o VAF, V-A-F, que é VAF, Valor Fundeb. Tem prefeito que fala assim, meu VAF diminuiu. E eu explico. VAF é o seguinte... O governo federal colocou lá que o valor aluno do Maranhão é 6.500. Um exemplo, tá, gente? 6.500. Só que o Maranhão, o estado, o município, não conseguiu arrecadar o suficiente para pagar 6.500. Aí o governo federal vem e complementa. Só isso. Mas aquele outro estado que conseguiu, ele vai receber também os 6.500. Aí tem a tabela, é diferente para cada estado, que é conforme a arrecadação, mas o VAF é só uma complementação da União para você ter o valor mínimo aluno. Ponto. O VAT, valor total, que é o VAT, né? Que é o VAT, o pessoal fala muito do VAT, e o Paraná fala assim para mim, Isabel, é sacanagem. A gente que investe com a educação não recebe. Esses dias um município meu do Pará estava meio bravo falando isso. Isso é um absurdo, meu VAT caiu. Eu falei, rapaz, você sabia que seu VAT caiu? Eu tenho que te dar parabéns? Que quer dizer que você investiu mais na educação? É o contrário, secretário. Se seu VAT caiu, é porque teu município está bem. Se seu VAT aumentou, é porque teu município está ruim ainda. Isso quer dizer o quê? O VAT pega o valor que você gastou com a educação, divide pelo valor aluno, lógico, os dois corrigido o valor e corrigido por ponderação. Ó, pra você ter ideia, o VAT de 2024 é o valor que gastou em 2022, dividido pelo aluno em 2023, que vai receber em 2024. Então, é quanto que ele gastou em 2022, divide os alunos de 2023, ele recebe em 2024. E isso ainda tem a correção de ponderação. Se o governo federal faz esse cálculo também no Brasil, aí ele definiu lá um exemplo, 8.500 é o valor aluno. Quem gastou menos que esse valor, o governo vem e complementa e divide em 12 vezes. Quem gastou mais não recebe. Então, quer dizer que quem não recebeu ou quem diminuiu o VAT é porque o valor aluno ele está investindo. Tem município que chega a gastar 15, 20 mil por aluno quando faz essa divisão. Mas tem município também que chegou a 3, 4, que ganhou muito, 50, 60 milhões do VAT. Por quê? Tá bom, então, receber o VAT, diminuir o valor do VAT, quer dizer que você está investindo mais na educação. O VAT ele veio para acabar a desigualdade. Então, o Brasil quer deixar
a igualdade, quer melhorar, diminuir mesmo a desigualdade do Brasil. Ponto. Isso é trabalhar nessa linha. Agora, o VAR com R no final, que é valor-resultado. Aí isso a gente já está falando de IDEB, já está falando de participação de prova no SAEB, diminuir a questão da... contribuir mais com essa questão destino racial, essa parte mais socioeconômica. Então, aí a gente está falando de resultado, que também é um repasse. Esse aí é o único que não tem a obrigação de 70-30, que é folha e gasto com educação. Esse você pode pegar todo o recurso do VAR e gastar com atividades que vai continuar desenvolvendo para ajudar nesse rendimento. Agora, o VAT, o VAF e o Fundeb, que tudo é Fundeb, é 70-30. 70 no mínimo folha e 30 gasto com educação. Então, você que está acompanhando a gente aí, tá vendo que é muito simples, né? Tem as letras do alfabeto tudinho. É melhor você assistir de novo esse podcast mais umas 3, 5, 10 vezes. Contratar a Isabel, levar a BRA para te ajudar aí, porque realmente é muita informação. A gente não consegue cobrir tudo aqui, senão a gente falaria uma semana inteira. Mas uma coisa para a última pergunta aqui que eu queria fazer para você, Isabel. Dentro da área da educação, dentro da gestão pública, quais seriam os meios que o prefeito, o secretário de educação, qual é a forma que ele pode fazer para aumentar o recurso na educação? Segunda, a primeira pergunta é a seguinte: é mito ou é verdade que não tem dinheiro para a educação no Brasil? Olha, na minha opinião, tem dinheiro e muito na educação. Igual eu falei para você, falta, na minha opinião, planejamento na execução, mas tem dinheiro. É lógico que cada caso é um caso. Tem município que a arrecadação é menor, ICMS é pequeno, não tem nenhuma empresa, uma Vale do Rio Doce dentro para ajudar, né? Então, ele cabe uma arrecadação menor. Mas a grande maioria a gente vê que recurso tem, a gente está falando de bilhões e bilhões de educação, tem. Eu sempre falo para os prefeitos que não existe mágica para a educação. Quando alguém chegar vendendo uma mágica para aumentar seu recurso, não existe. Sai fora, né? Toma cuidado. Porque só existe duas formas, eu falo para eles. Ou as mulheres começam a parir mais criança, porque antigamente era 10 crianças. Uma mulher tinha, né? 10, 7, 8. Hoje, 1 no máximo. Por isso que diminuiu o IBGE, né? Eu mesmo, meu filho tá aí, ó, com 25 anos, tô pelejando, falando pra ele que eu quero um neto e não faz o menino de jeito nenhum. Não querem terem mais criança, né? É 1, 2 crianças, no máximo. Porque antigamente não tinha televisão, agora tem televisão, tem telefone, tem Netflix. O povo não quer mais. E outra coisa, educação tá tudo caro, né? Então eles não estão querendo ter mais filho. Então eu falo pra eles, ó, recurso de educação é aluno. Tem aluno, tem recurso. Ponto. Agora, Isabel, não tem mais, fui buscar ativa, o que eu posso fazer? Vamos colocar eles no contraturno. Porque aí você vai melhorar um pouco o valor do repasse. Então, vai chegar, dependendo de 10% a 30% vai aumentar por aluno. Lá tem a tabela, é clara. Ele sai de uma tabela e vai para outra. Então, se for séries iniciais urbanas, é a maior, recebe mais. Se for séries finais urbanas, já é 20%, mas quase 20%. Se for séries zona rural, né, séries iniciais rural, chega só a 10%, mas aumenta. Então, se você quer aumentar o recurso de educação, você coloque, e até porque você tem metas para cumprir, que você tem que colocar aí no mínimo 25%, chegar a 50% dos alunos de atividade complementar, é você investir. Só que é o seguinte, você gasta esse ano e só colhe o ano que vem. Porque tu tem que investir do teu bolso esse ano, mas o dinheiro vem o ano que vem. Então, aluga uma casa, se a sua escola não tem como ampliar, aluga uma casa, faz parceria com a academia, vê o que a Secretaria de Cultura chama para junto com vocês para desenvolver o projeto junto com a educação, chama a Secretaria de Esporte para fazer junto com vocês o projeto. Então, não tem como fazer mágica para aumentar recurso. Ou é alunos novos, ou é atividade complementar. Ou corrigindo qualquer erro que eles estejam fazendo lá, que pode ser que eles estão não recebendo recurso, porque o recurso está bloqueado, porque dá problema no CAC, porque não preencheu corretamente a documentação. É porque acaba assim, vamos supor, a alimentação escolar está bloqueada. O prefeito nem sabe o que é, porque está bloqueado, o secretário, já peguei casos assim. Quando eu fui ver uma operação de contas de 2003, 2005, 2001, que caiu lá e bloqueou. Tem que correr atrás. Então, por isso que eu falei a importância, igual a BRA faz, de
tá acompanhando os sistemas, né? Tá acompanhando todos os dias o sistema. Então, porque hoje está ok, amanhã pode estar bloqueado. Então, eu tenho que acompanhar. Então, é no SIGPC acesso público. Eu tenho que estar acompanhando para ver o que está acontecendo. Então, não existe essa mágica, entendeu? De realmente... para aumentar recurso, vai ter de ter esforço, trabalho, projeto. O projeto tem que estar bem feito, colocar na base curricular, tem que ter portarias de nomeação de quem são os responsáveis por isso, os monitores, professores, os técnicos. Uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo, na época do reajuste, alguns professores gostavam do que eu falava e outros não, porque eu sou técnica, né? Mas, assim, na minha opinião, o maior salário do Brasil tinha de ser dos professores, lógico, porque se existe um médico é porque tem um professor, se tem advogado é porque tem um professor, se tem um professor é porque teve um professor. Você começa ali com o teu mestre, é aquela pessoa que você tem respeito o resto da sua vida, quando você encontra seu professor e tudo. Só que, infelizmente, não adianta bater no prefeito, não adianta só bater no prefeito e sindicato, é muito maior. Em quem você votou para deputado federal? Quem está te representando no Congresso? Quando foi aprovar a lei do Fundeb, que antes era 60 só para professores, e abriu 70 no geral, eu falei, o sindicato teria que cada um ter trago um ônibus para cá, 5.574 ônibus, bem aqui em frente ao Congresso, em Brasília, não tinha aprovado a lei do jeito que aprovou. E aí eu falei assim, vocês têm que ir lá no dia da aprovação da lei e escutar o seu deputado federal, se ele aprovou, se ele pensou no professor, se ele pensou na gestão, em quem ele pensou. Porque o Brasil, para melhorar, a gente tem que ver quem é o grupo. Eu falo assim, quantos professores tem lá no Congresso? Quem é que sabe? Tem muitos pastores, tem muitos empresários, mas e professores? Por que o da enfermagem ainda conseguia aquela briga? O enfermeiro estava lá brigando, né? A gente precisa de professores no Congresso. Então, em vez de você votar naquele que é bonitão, naquele que alguém indicou, cadê a representação tua lá? Cadê o professor lá no Congresso batendo o pé? Porque dinheiro o Brasil tem, mas como é que é feita a distribuição? Por que não é feito? Por que o salário... Eu tenho gente que tem um município aí que tem professor que está há mais de 10 anos, 15 anos, que ainda recebe quase o salário mínimo. Recebe 2.000 e pouquinho. Um absurdo. É um absurdo, realmente é um absurdo. Agora, tem município que consegue pagar mais? Sim, só que a culpa é do prefeito. Gente, é arrecadação municipal. Tem município que tem recurso, tem município que tem várias empresas, tem município que tem royalties, tem município que tem dinheiro, consegue pagar um salário melhor. Tem município que não tem nada, ninguém nem paga IPTU, nem PVA, não tem arrecadação municipal, só vem aquele pouquinho do federal, e não consegue. Não é porque o prefeito é ruim ou a secretária é ruim, mas não tem o recurso. Aí é diferente. Então, por isso que o Brasil acaba nessa hora tendo essa dificuldade. Eu falo, enquanto a gente não colocar nossas representações dentro do Congresso, fica difícil, porque o empresário está preocupado com o professor, será? Pode até ser, mas e aí? Na grande maioria, agora, se tivessem vários professores lá no Congresso, no dia da aprovação, batendo, defendendo e tudo, eu tinha certeza que a lei... Eu achei que a lei do Fundeb não ia ser desse jeito. Ela não... A gente falou abriu a porteira porque abriu para todo mundo. Porque, antes você gastava 60 só com os professores. E se você não atingisse 60, você tinha de ratear. Hoje, 70 é para todo mundo. Entrou merendeiro, entrou porteiro, entrou vigilante, entrou técnico, administrativo, pode ser médico, pode ser enfermeiro. Se tiver em exercício, na Secretaria de Educação, eu posso pagar com o recurso do Fundeb. Na minha opinião, foi um retrocesso na educação. E deixando claro que a gente, nesse seu raciocínio, não está falando que as outras profissões não merecem ser valorizadas. A gente está falando que o professor poderia, se tivesse sido aprovado de outra forma, o professor hoje poderia estar sendo mais valorizado. Exatamente, porque na verdade todas as classes têm que ser valorizadas, todas têm que ter seu plano de carreira. Isso é a opinião, assim, até porque a escola não funciona se ela estiver suja, a escola não funciona se ela não tiver merenda, a escola não funciona se ela não tiver segurança, entendeu? Então, é uma equipe para acontecer. Todo mundo tem a sua importância. Se não tiver merenda, vai liberar mais cedo. Se não tiver ninguém para limpar, como é que o menino vai ficar? Então, assim, todo mundo tem sua importância. Mas o Fundeb em si sempre foi uma luta da parte dos professores, entendeu? Então, era uma parte que deveria... Isso eu estou dando a minha opinião pessoal, que foi discutida já. A gente já conversou com várias pessoas. Mas eu sempre falo, a gente tem que rever os deputados nossos, federal e estadual, e ter representação da sua classe te representando. É isso que é o papel dele. Ele está lá no Congresso representando
milhares de pessoas. E se ele não estiver representando a tua linguagem, ele está lá fazendo o quê? Vai representar o que interesse se não é da sua classe. Então, estamos chegando ao final aí, esse alerta, esse puxão de orelha aí para a classe dos professores, esse é um ano de eleição, quem sabe professores não poderiam sair a vereadores, candidatos a prefeitos, exatamente, e daqui a 2 anos se colocassem aí, se oferecessem para deputados distritais, federais e até senadores que teriam uma voz lá dentro, né? Poderia realmente trabalhar em prol dessa classe tão sofrida e tão importante para a nossa vida. Isabel, estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu te fiz várias perguntas dentro do que temos recebido de perguntas aqui na TV ABM. Queremos agradecer mais uma vez ao Rafael que está com a gente, esse espaço aqui. A ABM sempre se preocupando em trazer para os gestores municipais assuntos de alta relevância e hoje não foi diferente, falando sobre um assunto muito, muito importante que é a educação. Dentro do que eu falei, dentro do que eu perguntei, tem alguma coisa que eu não perguntei, eu não falei, você gostaria de falar nesses momentos finais? Não, eu acho que foi bem discutido, é só a preocupação mesmo de reforçar a questão das auditorias e as capacitação. Eu sempre falo para os gestores, diretores, para os prefeitos, secretários, formação não é gasto, é investimento, porque a partir de você gasta aqui com uma formação com técnico, você está diminuindo a dor de cabeça de milhões futura. Então, é investimento, tenha isso. Tanto que é tão importante que é o primeiro inciso do artigo. Uma das coisas também que a BRA gosta de orientar é o Bolsa EJA, porque lá no artigo 70 da LDB também fala de pagamento de bolsa. Então, tem vários municípios nossos que a gente manda um modelo de lei, aprova uma bolsa, igual o governo federal está querendo fazer agora com o ensino médio, a gente faz com o EJA, porque o EJA tem uma evasão escolar muito grande, né? Para quem é leigo aí, o que é EJA? EJA é Educação Jovem Adulto, é EJA, né? É Educação Jovem Adulto, e ele é assim, para realmente quem não teve a oportunidade de concluir a sua educação, né, por vários motivos, trabalho e tudo, tem essa oportunidade agora. Então, e também, se a prefeitura tiver recurso, lógico, se a prefeitura tiver recurso, contribui com essa bolsa, porque é uma forma de incentivo para diminuir a evasão escolar. Tá, se o município não está com muita necessidade, não tem tempo ainda para fazer uma licitação, para contratar a BRA e quiser que a Isabel vá lá dar uma palestra, um treinamento, uma formação individual, isso é possível também? Sim, é possível. Tanto aí pelo nosso site, né, braconsultoria.com, tem o nosso contato, tem várias formações que eu realizo, tem vezes que eu vou para o município, fico 2 dias, aí fico o período da manhã só com a Secretaria de Educação, à tarde, uno todos os diretores, no outro dia nutricionistas, os conselheiros, que os próprios tribunais falam que tem que capacitar os conselheiros. E aí eu divido conforme as equipes, ou então fico o dia inteirinho com todo mundo, pontuando cada dos assuntos conforme a realidade. Já teve município de a prefeita colocar todo mundo no auditório, à noite, vereadores, pais e tudo, para escutar o que pode, o que não pode, para ver que não é porque a prefeita é ruim, não é porque a prefeita não está proibindo o professor de comer da merenda, não é porque ela não quer emprestar o ônibus, é porque tem normas para isso. Então, esses 2 dias eu fico conforme a realidade do município. E tem a Ana também na parte pedagógica, quando o município precisa de algum assunto específico, né? Manda pra gente, que a gente manda o técnico. A Ana tem doutorado, tem uma equipe de mestrado, doutorado com especialização, principalmente na questão do EJA, de atividade em tempo integral. Então, também a gente tem várias formações, é só o município pedir que a gente manda a proposta. E se quiser falar com você no Instagram, como é que te acha? O meu Instagram é Isabel Educação, né? Eu sei, mas eu acho que é isso mesmo. Isabel Educação mesmo, @Isabel Educação. Foi até seu irmão que colocou esse nome. Pois que ele mudou e aí eu fiquei sem saber agora qual que é, mas é isso aí mesmo, Isabel Educação. Tá isso. Lá, adora ser, em vez em quando, ser blogueira. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a audiência de todos vocês, agradecendo mais uma vez aí o podcast da TV ABM. Desejando o que você seja abençoado onde você estiver. A gente não sabe se você vai estar assistindo aí de manhã, de tarde, de noite, mas que Deus abençoe sua vida, seja um ano abençoado não só para você, mas para você e toda a sua família. E esperamos você aí na próxima edição, e agradecendo a Isabel aqui com a gente, e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, obrigada aí pela ABM, um grande parceiro, obrigado, Gilson, obrigado ao nosso diretor, muito gratificante estar participando aqui com vocês. Obrigada.